Vamos nessa então, pessoal. Finalizando essa parte aqui, gente. Cordas vibrantes, tá? É mais uma aplicação do que nós vimos em ondas estacionárias. E naquela nossa videoaula anterior, pessoal, eu havia dito, chamado a atenção de vocês em relação à distância entre pontos, que nós iríamos aplicar em instrumento musical, não era isso? Vamos rever aquilo lá agora, pessoal. Em tal cordas vibrantes. Eu fiz aqui 3 posições distintas, pessoal, em que a corda de um violão, ou de um violoncelo, ou de um piano, ou de uma harpa, qualquer instrumento musical que se utiliza de corda, vai ficar em configurações como essa, pessoal. Mas eu quero que vocês imaginem as duas extremidades, então, de um braço de violão, por exemplo, gente. E essas duas extremidades têm uma corda esticada. Esse comprimento da corda, gente, não vai se alterar para nós aqui. O comprimento da corda do braço do violão ou do braço do violino sempre permanecerá o mesmo. O L, então, é o comprimento da corda. Se eu vier aqui, pessoal, nessa corda imaginária que eu fiz tracejada e der um toque só, o que o pessoal toca, chama de corda solta, né? Você vai lá e dá um toque só na corda, gente. Você vai ver que essa corda aqui vai fazer uma movimentação. Ora ela vai estar em cima, ora ela vai estar embaixo, nessa linha tracejada. Ela fica oscilando, pessoal, entre cima e embaixo. Lembra dos pontos que nós utilizávamos em onda estacionária? Cuidado que eles vão aparecer aqui agora, pessoal. Reparem que existem pontos da corda, chamávamos de nó, vou abreviar só com N, tá, gente? O nó, resultado da interferência destrutiva, são pontos do meio que não oscilam. Porém, tinha um ponto na corda, pessoal, que mais oscilava. Era o ponto central, que ora estava em cima, ora estava embaixo. Esse ponto nós chamávamos ele de ventre. E o objetivo nosso, estudar as cordas sonoras, as cordas vibrantes, pessoal, é chegar na frequência. Porque notas musicais são combinações de frequência. Então determinemos aqui as frequências. Mas como chegar na frequência? Primeiro, lembrando da equação fundamental da ondulatória. V de velocidade igual a lambda, comprimento de onda, vezes a frequência. Eu tenho que achar o V e o lambda para compreender a frequência de cada uma desses harmônicos, desses sons, tá, pessoal? Vamos então relacionar aqui. Reparem que nesse primeiro desenho, o comprimento da corda, pessoal, representado pela letra L, está relacionado com a distância entre 2 nós. E a distância entre 2 nós sucessivos valia quanto de lambda, pessoal? Valia meio lambda. Então, nessa primeira situação, eu sei que o comprimento da corda, nessa primeira, entre aspas, nota, corda solta, o comprimento da corda vale metade de lambda. Ó, já apareceu o lambda que eu vou precisar na equação fundamental. Então eu vou isolar ele aqui, pessoal. Isolando o comprimento de onda para essa primeira situação, o 2 está dividindo, vai multiplicando. Ficamos que o lambda é 2 vezes o comprimento da corda. Agora eu posso aplicar na equação fundamental da ondulatória. Qual que era, pessoal? Velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Então aqui, no lugar de comprimento de onda, olha quem que eu vou substituir em cordas, pessoal. Ficamos então que a velocidade da onda nessa primeira situação é dado por 2L vezes F. Apareceu a frequência. Essa primeira frequência, pessoal, do primeiro desenho é o que nós chamamos de som fundamental, ou primeiro harmônico, tá? Então eu vou isolar o F dessa primeira situação, do som fundamental, ou primeiro harmônico. V
sobre 2L. Tá aqui o nosso som fundamental. Vamos colocar aqui, ó. Som fundamental. Ou primeiro harmônico. Tanto faz, tá, gente? Chamar ele primeiro harmônico ou som fundamental. Mas lembra da equação de Taylor? A que dava velocidade exclusivamente em cordas, pessoal? V também pode ser substituído por raiz da força tensora dividido pela densidade linear vezes 1 sobre 2L. Olha a frequência do primeiro harmônico, pessoal, que aparece. Vocês vão entender por que eu coloquei esse 1, ó. Porque ele se refere ao primeiro harmônico. Mas e no segundo desenho? O raciocínio que nós vamos ter que ter é o mesmo, tá, gente? Reparem no segundo desenho que alguém já colocou o dedo aqui no meio, formando dois fusos, dois harmônicos, pessoal. Então agora o comprimento da corda L não vale meio lambda. Distância de um nó a um nó é meio lambda, mas distância de nó a nó. Olha, nós temos 2 de meio lambda, ou seja, o lambda inteiro. 2 sobre 2. Mas eu prefiro que vocês não cortem o 2 no numerador com o denominador, porque no final o objetivo nosso é generalizar todas as equações possíveis, tá, gente? Isolando o comprimento de onda, como nós fizemos na situação anterior, para o segundo harmônico, ficamos que 2L, esse 2 está dividindo, vai multiplicando, e esse que está multiplicando vem dividindo. 2. Aplicando ele na equação fundamental da ondulatória, ficamos com 2L, ó, gente, no lugar de lambda é 2L sobre 2 nessa situação e o F. Acontece que agora nós achamos a frequência do segundo harmônico. Gente, repara que essa aqui é a frequência do segundo harmônico. Isola o F, gente. Esse 2 vai para cá, esse 2 vem para cá. Ficamos que 2V sobre 2L. Marcos, posso cortar aqui? Não, gente, não corta. Não disse para vocês que o objetivo é generalizar? Velocidade em cordas, olha como que fica para o segundo harmônico. 2 raiz de força tensora pela densidade linear da corda sobre 2L. Peraí, nós tínhamos que o primeiro harmônico era 1 sobre 2L, raiz da força da transição, pela densidade. Aqui, pessoal, é 2 vezes a mesma coisa. Opa! Então o segundo harmônico é 2 vezes o primeiro. Deixa eu melhorar aquela raiz ali, né, gente? Ficou um negócio meio esquisito, né? Fechando com o meu quadrinho aqui. O F2 vai ficar igual a raiz da força tensora pela densidade linear vezes 1 sobre 2L. Na verdade, 2, né? Que agora é o dobro do primeiro. Continua o mesmo raciocínio com a terceira situação, gente. Pessoal, isso aqui pode se estender até o 8º harmônico, 10º harmônico e por aí em diante, tá? Aqui, ó, nós fizemos o segundo harmônico. Segundo harmônico. E como seria o terceiro harmônico, gente? É o terceiro desenho. Reparem que agora o comprimento da corda corresponde a 3 fusos. Então vai ser 3
de meio lambda, pessoal. Isolando o comprimento de onda, como nós fizemos nas situações anteriores, ficamos que o novo comprimento de onda para esta situação das cordas é 2L sobre 3. Jogamos na equação fundamental da ondulatória. Ficamos que a velocidade da onda nas cordas nessa situação é dado por 2LF dividido por 3. E aí achamos a frequência do terceiro harmônico. Então a frequência do terceiro harmônico, pessoal, é 3V sobre 2L. Mas V de velocidade em cordas, quem que é, pessoal? Raiz da força tensora pela densidade linear, 3 sobre 2L. Gente, vamos ter que generalizar todas as situações possíveis. Vocês repararam que o comprimento da corda em cada uma das situações é um inteiro de meio lambda? 1 de meio lambda, 2 de meio lambda, 3 de meio lambda. E como seria o quinto harmônico? Seria 5 de lambda sobre 2. O sexto comprimento da corda, no sexto harmônico, seria 6 de lambda sobre 2. Então nós podemos generalizar. O L, pessoal, enésimo, é o número de ventres, porque cada fuso tem um ventre. Ó, gente, o primeiro harmônico só tem um ventre. O segundo harmônico tem 2 ventres. O terceiro harmônico tem 3 ventres. Então esse N, além de ser o número de harmônicos, você pode utilizar sendo o número de ventres. Você conta quantos ventres, sabe o número de harmônico. Ou se o cara disser o número de harmônicos, você sabe o número de ventres. De lambda sobre 2. Então, generalizando o comprimento da corda, no enésimo harmônico, é o enésimo harmônico ou o número de ventres de meio lambda. Assim como nós podemos generalizar o lambda, o comprimento de onda em qualquer harmônico. Vai ser, pessoal, 2L por N, um número enésimo de harmônico. Podemos também generalizar a velocidade. Repara aqui, pessoal, V igual a 2LF, V igual a 2LF sobre 2, V igual a 2LF sobre 3. Então, a velocidade no enésimo harmônico, pessoal, a velocidade no enésimo harmônico é 2LF sobre o enésimo harmônico. E por último, né, gente, e praticamente o mais pedido, é a frequência em qualquer harmônico. Repara que aqui, pessoal, é 1V sobre 2L, 2V sobre 2L, 3V sobre 2L. Então vamos generalizar. Isso aqui é o número de harmônicos, raiz quadrada da força tensora pela densidade dividido por 2L. Aqui está cordas vibrantes, pessoal. Última observação para fechar essa aula, eu gostaria que vocês colocassem a seguinte forma. Cordas vibrantes é resultado da reflexão e interferência. Gente, ondas estacionárias, nós havíamos dito que era resultado somente da interferência entre ondas. Aqui eu comecei essa aula dando um toque numa corda central. Você lembra, pessoal? Essas ondas vão tanto para o lado direito e para o esquerdo. Bate, reflete e depois se interferem. Então, cordas vibrantes é o resultado de ondas refletidas, ou seja, se elas se refletem, peraí, possui mesma amplitude, mesmo comprimento de onda e mesma frequência, hein, gente? E depois se interfere. Então, quando a gente fala assim, é resultado da reflexão e da interferência, você tem que lembrar o seguinte, são ondas idênticas, se propagando em sentidos opostos. Então, tem mesma
Amplitude, mesmo comprimento de onda e mesma frequência. Gente, cuidado com esse N aqui também, que é o número de harmônicos ou o número de ventres. Na próxima aula, vocês vão ver que nós vamos fazer uma coisa muito parecida, só que mexer com tubos. Ao invés da corda vibrar, em tubos sonoros, quem vibra é o ar. Já já estamos de volta, gente.